Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Olha só, tá chegando o seu AB1 nessa terça-feira, dia 9 de dezembro, hein? Vamos às informações, então. Nessa edição, a gente vai mostrar que pesquisadores pernambucanos desenvolveram um equipamento portátil que identifica a presença do metanol nas bebidas, hein? É o combate à adulteração aqui no estado. A pesquisa foi desenvolvida para contribuir com o trabalho da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A gente tem, então, um modelo matemático que é capaz de enxergar a presença do metanol naquela amostra e dizer quanto tem de metanol nessa amostra. Joel Almeida, Lohana Nunes e Fábio Gomes estão com a gente nesse AB1, todo mundo na telinha. Joel vai falar sobre as novidades para quem pretende tirar a carteira de habilitação. Bom dia para você, Joel. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está com a gente aqui no AB1. O governo federal, inclusive, lança nesse momento esse novo pacote que pretende diminuir em até 80% o custo para tirar esse documento. A habilitação é muito cara. De norte a sul do Brasil, em alguns lugares chega até a R$5.000. Aqui em Caruaru, esse documento custa até R$3.000, por exemplo. E aí, muita gente ainda está na dúvida, embora essas regras já comecem a valer a partir desta semana. Por isso, daqui a pouco a gente vai entrevistar uma especialista em trânsito que vai tirar todas as dúvidas. Almir. Muito bem, Joel. Lohana está chegando com Minha Comunidade. A PE 120, lá em Agrestina, é o assunto dessa semana. Bom dia, Lohana. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo que nos assiste. Exatamente, fomos até lá, viu, a PE 120, para entender o que estava acontecendo a partir das denúncias dos motoristas. Essa PE a gente já acompanha desde setembro desse ano e realmente estava bem esburacado. Houve uma reparação da via, mas pelo visto não agradou os motoristas. Já já a gente conta o porquê disso e traz respostas. Eu volto aí com o AB1. Muito bem, Lohana. Fábio vai trazer os principais destaques do G1. Bom dia, Fábio. O que teremos hoje, hein? Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Um dos destaques de hoje, Almir, é em relação ao Museu da Fábrica do Caroá, aqui em Caruaru, que vai ser reinaugurado no próximo sábado, dia 13. Esse equipamento histórico aqui para o nosso município, que teve sua fundação lá no século XX, passou nos últimos 4 anos por uma reforma, por obras, vai abrir novamente as portas a partir do próximo sábado. E aí daqui a pouquinho eu volto falando mais detalhes sobre essa reinauguração e também outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Combinadíssimo, Fábio, Lohana e Joel. E por conta desse calorão todo, a gente preparou uma reportagem que fala sobre como evitar possíveis doenças na pele, hein? São os cuidados com a saúde para essa época do ano. Os especialistas alertam, é preciso se prevenir contra insolação, queimaduras e até contra o câncer de pele. Principalmente nessa época do ano que a gente vê que já está aumentando a temperatura, é hidratar nossa pele e proteção solar. E o AB1 também vai falar sobre a força do turismo de Garanhuns, principalmente nesse período do ano. Muita gente visita a cidade para conhecer os encantos do Natal. Afinal, são mais de 20 pontos natalinos para quem deseja curtir essa época. Cada espaço tem uma identidade própria e a proposta é justamente essa, que o visitante caminhe, explore e viva os encantos do Natal em diferentes cantos da cidade. O Natal é uma das minhas épocas do ano favoritas e esse ano mais uma vez surpreendeu, né? Assim como todas as outras edições, essa está simplesmente fantástica. É ideal, né, para passeio com a família, com os amigos e eu estou simplesmente encantada. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1, que já começou. Então, agora 11 horas e 54 minutos, vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também, hein? Tem aí, ó, no cantinho da tela, o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para você acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, porque a previsão do tempo está dizendo que o dia deve variar com momentos de sol e de céu parcialmente nublado. Essas imagens, ó, são ao vivo aqui da capital do Agreste. À noite, o tempo deve ficar nublado também. Agora a temperatura está marcando 29 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19.
Então vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também, ó. Começando por Frei Miguelinho, que fica aqui no Agreste. Mínima de 22, a máxima pode chegar aos 32 graus por lá. Em Palmares, na Zona da Mata, mínima de 21 e máxima de 29 graus, hein? E em Santa Terezinha, no Sertão, mínima de 19 graus e máxima de 33. E chegou a hora do Minha Comunidade. Hoje vamos voltar a cobrar melhorias para a PS 120 em Agrestina. Lohana Nunes está acompanhando essa situação e vai dizer se percebeu algum avanço lá na estrada, se aconteceu alguma mudança ou não. Lohana, conte tudo pra gente. Então tá, bom dia então, Almir, mais uma vez para você, para todo mundo de casa. Eu conto sim porque fomos até lá. Pelo que a gente viu na reportagem anterior, que foi feita pelo meu colega, pelo Gessé Acioli, a via, né, a PS 120 estava bem esburacada naquela época, né? Os motoristas reclamavam muito, mas não só dos buracos, minha gente. Reclamava também da falta de acostamento, falta de sinalização e uma série de outras coisas, como mato alto, o perigo mesmo na rodovia como um todo. Fomos até lá. Realmente, os buracos, em sua maior parte, foram tapados, né, ali com o concreto colocado, né, pela malha que eles colocaram ali, que foi um tipo de retalho. Só que, pelo que os motoristas contam, isso não foi o suficiente para solucionar os problemas. E agora que a gente vai ver isso na reportagem. Vamos ver? Setembro de 2025 e a via estava difícil de percorrer. Esse é apenas um exemplo dos muitos buracos que existem no trecho de cerca de 40 quilômetros entre a PS 126 e a BR 104 de Catende a Agrestina, na PS 120. Como o buraco toma parte da via, os carros estão precisando acessar a mão contrária e pelo rastro dos pneus, o risco de acidente vai só aumentando. Nesse trecho, a quantidade de buracos já tomou as duas faixas da pista. O único jeito de passar é diminuindo a velocidade. Já aconteceu vários acidentes, a gente perder pneu com a buraqueira e a estrada, que nem você vê, é de péssima qualidade. Inclusive, eles faziam o trabalho na estrada. Eu não entendo. Quando tá chovendo, eles vêm trabalhar. Aí botam o material hoje, quando é amanhã, o buraco tá do mesmo jeito. Infelizmente, banqueta a gente não tem, né? O carro quebra, tem que ficar no meio da pista, causa outros acidentes. E fora os pneus que a gente estamos perdendo, né? Cai no buraco, perde logo um pneu. O pneu custa R$ 1.200 do carro da gente, né? Das vans. Aí nós estamos com essa dificuldade até Caruaru, né? De Palmares a Caruaru tá pela calamidade, né? Seu Roberto lembra bem como estava. A buraqueira na estrada, né? Que inclusive eu cheguei a perder até um pneu, por conta da buraqueira, né? Aí quando a gente perde, acontece de cair num buraco e perder um pneu, quer dizer, o prejuízo vai ficar pra gente. O trabalho foi feito, os buracos tapados e a rodovia recebeu retalhos de malha. Mas para seu Roberto, o trabalho não ficou 100%. O buraco eles taparam, né? Mesmo que não ficou legal, mas taparam. E a banqueta permanece a mesma coisa. Se o carro da gente baixar um pneu, quebrar, a gente tem que ou parar dentro do mato, que ali quando a gente entra dentro do mato, a gente tá arriscado cair num buraco, ou bater numa pedra se tiver, entendeu? Ou então arriscar parar o carro em cima da pista, porque infelizmente a gente não tem acostamento. Isso aí eu creio que tem que ser feito isso aí, né? Tem que melhorar. E essa PE aqui, ó, ela é muito movimentada, o tráfego de carro aqui é muito, e principalmente nessa época aqui. Eu creio que a pista aqui tem que estar melhor. E a parte a que ele se refere é mais ou menos isso aqui que você está vendo. Os retalhos colocados na rodovia só servem mesmo como um paliativo. Isso porque, com a passagem de caminhões carregados, os buracos devem retornar em breve. Olha só, a quantidade de caminhões que passa por aqui todos os dias é muito alta.
Mas sabe qual é a parte mais complicada mesmo? É a falta de acostamento, que em um momento de emergência pode significar risco para quem passa por aqui. Com relação à sinalização, as faixas ainda seguem apagadas e sem placas de velocidade. Pois é, minha gente, é como vocês viram aí, né? A gente fala de cobrar, né? Vamos cobrar para a população, vamos mostrar as problemáticas, e a gente realmente faz isso. A gente mostra também quando o problema é solucionado, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, exatamente o que fazemos aqui com muita responsabilidade nesse jornalismo. Mas quando o problema realmente não é solucionado como deveria, a gente também precisa falar, né? Porque quem passa por essa PE todos os dias sente na pele esses estragos. Então, o paliativo foi feito, mas apenas como paliativo. Os buracos foram tapados de maneira não ideal, então eles seguem ali realmente desregulando a via. Isso desregula o carro de quem passa ali todos os dias. A gente sabe quantos motoristas e vans precisam passar por aquela localidade quase todos os dias e enfrentam esses problemas. Para além disso, sem acostamento, quando precisa parar por causa da buraqueira ou por causa, né, desses desvios na pista, né, esse desnivelamento na pista, eles precisam parar, não tem onde parar. Inclusive, custou muito para a nossa reportagem conseguir parar o carro para poder gravar, porque não tinha acostamento. Realmente, a sinalização da via é quase nada, quando tem, está muito apagada, então realmente precisa de atenção. A gente sente que as PEs aqui no nosso estado realmente precisam de um pouco mais de atenção. E aí a gente fez o nosso papel jornalístico, que é cobrar de quem deve, né, essa situação. Porque a gente cobrou quando estava esburacada, eles fizeram aquele paliativo e a gente quer uma resposta. Por que só o paliativo? Por que só tapar o buraco de maneira tão, né, temporária, digamos assim, ou feita de qualquer forma? Por que isso? Aí a gente foi atrás, né? A gente cobrou a resposta do Departamento de Estradas de Rodagem, mas ainda, infelizmente, não tivemos retorno. Não sabemos ainda qual será a resposta, mas o nosso compromisso jornalístico aqui é voltar até a PE 120 no dia 17 de março de 2026, como nosso compromisso realmente de tentar perceber o que está acontecendo e ouvir a população de lá, ouvir o que a população tem a dizer a respeito dessa situação. Então, Almir, eu volto contigo aí no estúdio. Lohana, muito obrigado pelas informações aqui em mais um Minha Comunidade, né? Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos. Mas é isso, pessoal. A gente viu aí nas imagens, a gente ouviu também o depoimento das pessoas que fazem uso dessa rodovia. Ou seja, aí a gente viu alguns reparos no asfalto, não é? O que a gente chama de tapa-buraco. Mas a sinalização vertical, a sinalização horizontal, essas sinalizações ainda não apareceram e essa questão muito delicada que é a falta de acostamento. Sinceramente, no momento de emergência, furou o pneu, aí o carro fica no meio da estrada, como é que fica? E com essa movimentação que a gente viu, ó, veículos de transporte coletivo, carro de passeio, caminhão, tem de tudo passando por aí o tempo inteiro. Não dá, né? Então, segue o nosso compromisso com a comunidade de Agrestina e com os condutores de veículos que precisam de melhorias claras, efetivas nessa rodovia. Como a gente sabe, além dos prejuízos financeiros, para consertar o veículo danificado, tem a questão da vida das pessoas mesmo. A segurança é fundamental para evitar acidentes, para evitar manobras arriscadas, enfim. Então a gente vai reforçar o nosso calendário aqui no estúdio, não é? No dia 17 de março a gente retoma essa demanda aqui no Minha Comunidade, aqui no seu AB1. Agora é meio-dia, 3 minutos, vamos para o Momento WhatsApp. Hoje temos 2 problemas para mostrar, hein? No primeiro, quem mandou um vídeo para a gente foi a Cátia Siqueira, que mora no Xique-Xique. Ela está reclamando de esgotos estourados. Isso mesmo, no plural. Tem mais de um esgoto com esse problema por lá. Vamos ver? No residencial Xique-Xique, Avenida 16 de Setembro. Gente, os vizinhos já ligou para a Compesa, faz tudo e a Compesa não tá nem aí, ó. 5 esgotos estourados, ó. 5 esgotos. Isso, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5 esgotos estourados. A Cátia está preocupada, está chateada com toda a razão. É um problema danado que se multiplica, como a gente está vendo aí.
Entramos em contato com a Compesa, viu, Kátia? E eles disseram que o serviço está na programação para ser realizado hoje, terça-feira. Então vamos aguardar essa equipe da Compesa para resolver esses problemas e acabar com essa situação por lá. O segundo problema foi enviado pelo Ademário King, figura bastante conhecida aqui em Caruaru, Grande King. Ele reclama de pedaços de fios que foram deixados na calçada de uma rua do centro da cidade. Veja. Veja o que é que essas companhias fazem, jogando toda a fiação nas calçadas, prejudicando todo mundo. Já levei umas 2 quedas aqui. Veja o que eles fazem aqui, olha. Faz o trabalho, joga no chão. Que falta de responsabilidade, né, seu King, seu Ademário? Olha só, entramos em contato com a Neoenergia e a Secretaria de Serviços Públicos. Ambas informaram que a responsabilidade dos fios é dos provedores. Nesse caso, a orientação é que os moradores entrem em contato com as empresas responsáveis. Agora, como é que a gente vai saber quais são as empresas responsáveis? Me diga. Pelo fio, a gente não tem como identificar. É difícil uma situação como essa. Esse recolhimento precisa acontecer. Claro que esses provedores, de acordo com a resposta que a gente ouviu, esses provedores precisam ter esse senso de responsabilidade. Na hora de instalar, fica tudo lá. Na hora de retirar, fica pelo chão? Não pode. Lembrando, a gente vai seguir acompanhando essa situação também para que tudo isso seja recolhido e agradece aí a participação do Ademário King. Lembrando que o nosso WhatsApp está sempre aberto para você mandar sua denúncia também. Manda para o 99198-8212 e a gente vai seguindo com o seu AB1. Bom, então agora a gente abre espaço para divulgar um caso de pessoa desaparecida. É o seguinte, o Everaldo Luciano de Melo, de 62 anos, desapareceu no dia 28 de novembro. Está aí a foto dele. Ele mora em Catende, na zona da Mata Sul, e foi visto pela última vez na zona rural de Água Preta, que também fica lá, na zona da mata. A família de Everaldo segue à procura dele e se você tiver alguma informação, o fone para contato é o 819-8757-9805. Meio-dia, 7 minutos agora, vamos seguindo com o AB1. E olha, o governo federal oficializou hoje as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Então, para entender melhor essa novidade, a gente vai falar com o Joel Almeida, ele tem os detalhes para a gente agora, porque são várias mudanças, inclusive, não é, Joel? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está com a gente aqui no AB1. São muitas mudanças e o governo federal promete que vai diminuir com essas mudanças em até 80% o custo para tirar a CNH, que é um documento importante, né, para o brasileiro. E essas novas mudanças, elas seguem modelos internacionais, como já acontece em outros países, como Canadá, Estados Unidos e também Reino Unido. Por isso a gente convidou o especialista em trânsito, o advogado Edmilson Lourenço, que está aqui conosco, vai tirar todas essas dúvidas. Essas novas regras já passam a valer a partir dessa semana, né? Mas basicamente o que é que foi que mudou? Boa tarde. Boa tarde. Esse pacote de mudanças apresentado hoje pelo governo, que já vai entrar em vigor imediatamente, visa baratear e desburocratizar a emissão da CNH por parte de quem ainda não tem ela no bolso. Então, esse processo ele agora ficou mais fácil, mais barato e mais simples. Porém, devemos observar a questão da segurança. Como é que se dará essa regulamentação e como é que será feita essa regulamentação através dos DETRANs e pela Senatran? Ainda tem muitas dúvidas, né? Inclusive, você estava explicando que o pessoal ainda está sem entender muito como é que vai funcionar esse processo. Mas a principal mudança é não precisar ir para autoescolas. Como é que isso vai funcionar a partir de agora? Isso, entre as principais mudanças, a não exigência mais da autoescola, não necessariamente a pessoa vai precisar ir para uma autoescola, e sim, através de um instrutor credenciado ao DETRAN, vai poder fazer as suas aulas práticas, que inclusive caíram de 20 horas para agora 2 horas somente as aulas práticas. O curso teórico ele deixa de ter uma carga horária obrigatória e passa a ser uma carga horária livre, porém os exames vão acontecer normalmente. Agora com o veículo da autoescola ou com o veículo da pessoa ali do candidato ou de um familiar que deseja fazer essa prova no veículo de um terceiro. Agora também tem mudança em relação ao prazo.
O aluno que queria tirar a autoescola, ele entrava em contato com a autoescola e entrava no processo. Depois que pagava tudo direitinho, tinha 1 ano para terminar esse processo, fazer essas provas. Senão, precisava reiniciar tudo e pagar tudo novamente, né? Exato. Esse prazo já não existe mais. Muitas pessoas não conseguiam concluir por conta dessa burocracia que era extensa. Algumas pessoas não conseguiam terminar esse processo de obtenção da CNH dentro desse prazo. Então, perdiam essa CNH, deixavam de ter essa CNH por conta desse prazo. Mas agora esse prazo não existe mais. Agora a pessoa abre o processo de habilitação e enquanto ela tiver interesse, ela vai poder terminar esse processo de habilitação. Muita gente também tem dúvida em relação ao curso teórico. Pensa que não é porque vai precisar não ter mais essa obrigação de ir para a autoescola que não pode ter essas aulas, né? O governo vai disponibilizar uma plataforma para isso. Isso. Esse curso ele vai ser disponibilizado pelo governo através de uma plataforma. Foi lançado hoje um aplicativo e dentro desse aplicativo a pessoa vai ter acesso a esse material, que ele é gratuito para esse candidato e posteriormente a pessoa vai fazer a sua prova teórica e também a prova prática. Lembrando que essa coleta biométrica e toda a inscrição é feita de forma ainda presencial junto aos DETRANs de cada estado. Agora a gente fala sobre algumas taxas que antes eram obrigatórias para o DETRAN, né? A pessoa que ia renovar essa habilitação e também já queria que você explicasse da pessoa que estava no início do processo, vai fazer aquela prova lá no DETRAN para tirar a carteira de habilitação, mas era reprovada. Essa pessoa tem que pagar também essa taxa. Essas duas taxas agora, tanto para quem vai renovar quanto vai precisar refazer esse processo, são obrigatórias, continua do mesmo jeito? Explica, por favor, para a gente. Isso. Algumas taxas, né, que eram obrigatórias agora deixam de ser. E a principal é a questão do reteste. Se a pessoa reprovou aquela prova prática, vai ter direito ao primeiro reteste, né, de forma gratuita. Vai ter direito ao reteste gratuito. Aí daí para frente os outros serão pagos. Mas esse primeiro teste ele será gratuito. Então, assim, com a desburocratização desse processo, vai ser muito mais barato. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem aí um custo em torno de R$ 3.000 a R$ 3.500 para a obtenção da CNH. Então, essa questão de deixar de existir a figura da autoescola obrigatoriamente, vai baratear o processo e facilitar para que mais pessoas tenham acesso à CNH. Essa questão para renovar a habilitação, como é que vai funcionar? A renovação hoje foi apresentada como os condutores que tiverem aquele selo de bom condutor terão a habilitação, segundo o governo, renovada de forma automática e sem nenhum tipo de custo. Isso é o que foi apresentado hoje pelo governo. Muito obrigado pelas informações. Conversei agora com Edilson Lourenço, advogado especialista em trânsito, que explicou para a gente sobre as principais mudanças para tirar a habilitação. Entre elas está a não obrigatoriedade, ou seja, não precisa mais fazer essas aulas nas autoescolas, mas precisa sim ter um número mínimo de aulas com um instrutor credenciado com o DETRAN. Antes era 20 horas, passa para 2 horas a aula. Esse candidato, essa pessoa que quer tirar a habilitação, ele também vai poder fazer esse curso teórico de graça por uma plataforma lançada pelo governo, inclusive que está sendo lançada nesse momento em Brasília. E aí fica essa mudança, muita gente defende, né, porque barateia, diminui os custos em até 80%, como o governo promete, e de acordo com o governo federal, pelo menos 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, que deve aí deixar com que esse documento tão importante chegue na mão também de quem não pode pagar e quem quer dirigir. Almir. Joel, muito obrigado por todas essas informações, são informações novas, não é? Com essas atualizações, é claro que a gente vai seguir acompanhando, trazendo aqui no AB1, tirando as dúvidas também, não é, do eventual futuro condutor de veículo. Afinal de contas, a gente sabe que é preciso ter muito cuidado nesse processo de acesso à emissão da CNH, porque a gente está falando sobre a vida que está pilotando uma moto, por exemplo, ou dirigindo um carro, e a gente está falando sobre outras famílias que estão nos outros veículos, a gente está falando sobre os outros pedestres também, enfim, a gente está falando sobre a preservação e a segurança da própria vida. Muito obrigado, viu, Joel? Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos aqui no AB1. Muito obrigado. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Vamos ver? Por lá o dia deve ser de sol, com muitas nuvens. A gente está vendo um pedação de céu azul aí. Algumas nuvens mais claras, né? À noite o tempo deve ficar mais fechado na cidade das Flores. A temperatura mínima prevista para hoje está na casa ali dos 19 graus e nesse momento os termômetros marcam 28 graus na cidade das Flores.
Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar que pesquisadores pernambucanos desenvolveram um equipamento portátil que identifica a presença do metanol nas bebidas, hein? Os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1 que volta já, meio-dia, 14 minutos agora. Então o seu AB1 voltou meio-dia, 17 minutos agora. Vamos dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa terça-feira aqui em Caruaru. Essa é a movimentação que a gente vê no bairro Maurício de Nassau. Nessa câmera que olha aí para a Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. Esses veículos que vão mais à direita do seu vídeo estão indo ali pela Visconde de Inhaúma, né? Uma rua extensa aqui de Caruaru, e a gente vê o movimento nesse instante. Do lado esquerdo, a gente percebe a movimentação para quem está no sentido centro da cidade, né? E para quem está voltando do centro da cidade ali na Agamenon Magalhães. Imagens ao vivo para você. E agora vamos conferir os destaques do nosso portal. Fábio Gomes está ao vivo na redação. Fábio, tem seleção para professor aqui em Caruaru, né? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que continua ligado aqui com a gente nesse AB1 e tem seleção sim, justamente para esse pessoal que é voltado para a área da educação. A Prefeitura de Caruaru abriu uma seleção simplificada com 35 vagas para profissionais formados em diversas áreas da licenciatura. Essas inscrições, inclusive, já estão abertas, os interessados já podem ir no site fazer essas inscrições e, de acordo com a Secretaria de Administração, podem participar candidatos com graduação em Pedagogia, Letras, Matemática, Física, História, Ciências Sociais, Geografia, Ciências Biológicas, Química e também Educação Física. Essa seleção ela vai acontecer em etapa única, que é justamente por meio da análise de títulos. Essas inscrições elas devem ser feitas exclusivamente pelo portal de seleções até o dia 22 de dezembro. Acessando a nossa reportagem aqui no G1, a gente disponibiliza o hiperlink, que é justamente essa parte vermelha no texto, onde o leitor pode clicar e ir direto para essa aba de inscrição. A carga horária prevista de trabalho é de 300 horas aulas mensal, com remuneração de 24,33 centavos por hora aula. Essas vagas contemplam modalidades de ampla concorrência, pessoas com deficiência e também pessoas negras. Esse edital completo pode ser conferido acessando aqui a nossa reportagem disponível no portal, juntamente também com outras informações adicionais. Almir. Muito bem, Fábio. Muito boa sorte, né, para os candidatos a essas vagas aqui no município na área de educação. Falar em educação, a gente fala sobre história também. Quando a gente fala sobre história, fala sobre museus, por exemplo. Tem reabertura de museu aqui em Caruaru, né, Fábio? Tem sim, Almir. A reabertura do Museu da Fábrica do Caruá vai acontecer no próximo sábado, dia 13, e a gente tem inclusive uma reportagem aqui no G1 falando sobre essa reinauguração que vai acontecer após esse equipamento passar quase 4 anos, né, em obras, após essa nova organização interna e também a atualização do circuito expositivo. As intervenções, né, durante esses 4 anos incluíram a instalação de divisórias em gesso para criar ambientes renovados, além também, claro, da pintura, a atualização do material que é exposto e também a inserção de recursos de acessibilidade, como, por exemplo, audiodescrição e pontos de interatividade. O espaço também ganhou novos ambientes, entre eles uma sala para exposições de curta-metragens, né, com duração, e também com um auditório com capacidade de 36 pessoas. Houve ainda também a ampliação da copa e a criação da reserva técnica e o almoxarifado, que tem medidas que visam melhorar o funcionamento do museu e também a preservação do acervo. Esse espaço ele vai ser reaberto novamente ao público justamente no aniversário de 113 anos de Luiz Gonzaga. Essa fábrica, claro, a gente relembra também aqui na nossa reportagem que ela foi fundada em 1935, né? Ela foi um dos principais empreendimentos industriais de Caruaru no século XX. E a unidade ela utilizava uma tecnologia importada da Europa e se dedicava à produção de fibras extraídas do caruá, que é uma planta típica da caatinga, utilizada na fabricação de cordas e também de outros itens. Acessando a nossa reportagem aqui no portal, o pessoal de casa pode conferir outras fotos, né, que foram divulgadas pela organização e mais detalhes sobre essa reinauguração e também a história desse importante equipamento histórico aqui para o nosso município. Almir. Importante demais, Fábio, importante demais. Impulsionou a nossa economia, deu visibilidade à produção aqui de Caruaru em relação ao caruá. Tanta gente trabalhou aí, não é? A gente fica imaginando quem está acompanhando o AB1 agora, tem algum parente, por exemplo, que já trabalhou nessas máquinas aí da Caruá. O meu pai, por exemplo, foi operário da Caruá
na época da juventude dele. Enfim, a gente imagina que outras tantas pessoas passaram por lá também. Importante essa reabertura desse museu. Valeu, Fábio. Muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Grande abraço para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Grande abraço para você também, meu amigo. Uma excelente tarde aí para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Valeu, Fábio. Meio-dia, 22 minutos. Desde setembro, você acompanhou vários casos pelo Brasil inteiro de pessoas que foram parar no hospital ou morreram porque consumiram bebidas alcoólicas contaminadas com metanol. Aqui no estado, 5 mortes foram registradas até agora. E olha, para combater a adulteração, pesquisadores pernambucanos desenvolveram um equipamento que identifica a presença do metanol nas bebidas. Os testes são feitos apenas com esta estrutura, um equipamento portátil que já é vendido no mercado de pesquisas e um computador. Dá para fazer as análises em vários lugares, diferentemente dos métodos já conhecidos que dependem de máquinas maiores como esta. A equipe do IPECT, o Instituto Pernambucano de Ciência, Tecnologia e Inovação, desenvolveu um modelo matemático com inteligência artificial que é capaz de identificar a presença ou não de metanol nas bebidas e o teor, se for o caso. Uma amostra é colocada no equipamento que emite radiação infravermelha e faz uma leitura das substâncias. A gente pegou várias amostras, com diferentes teores de metanol, a gente contaminou essas amostras com diferentes teores, bateu a foto de cada uma delas e, por inteligência artificial, um modelo matemático, a gente associou essa foto aos diferentes teores. Tá? E aí, depois, feita a correlação, a gente tem, então, um modelo matemático que é capaz de enxergar a presença do metanol naquela amostra e dizer quanto tem de metanol nessa amostra. Para fazer os testes, nem é preciso adicionar solventes à amostra. A tecnologia desenvolvida pela equipe do IPECT pode facilitar e baratear as análises das bebidas alcoólicas. A gente consegue comprar equipamentos portáteis a partir de $1.000, né? E a gente tem, com essa técnica, a gente tem a possibilidade de desenvolver um equipamento portátil, né? Com esses estudos, a gente pode escolher determinadas regiões da fotografia e desenvolver um equipamento específico que enxergue apenas metanol. A pesquisa faz parte do trabalho desenvolvido para contribuir com as investigações de crimes contra a saúde pública e é financiada pela FACEP, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco. No estado foram identificados 117 casos suspeitos de contaminação por metanol de bebidas alcoólicas supostamente adulteradas. De acordo com a Secretaria de Saúde, 92 foram descartados e 8 confirmados. Desses, 5 pessoas morreram. A polícia segue investigando para esclarecer como o metanol foi adicionado às bebidas e quem são os responsáveis. A pesquisa foi desenvolvida para contribuir com o trabalho da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, mas o modelo pode ser usado por outras equipes da área de segurança e de fiscalização também, como PROCON e Vigilância Sanitária. O coordenador do Instituto destaca que a tecnologia pode ser usada por empresas que querem fazer o controle de qualidade dos produtos também. O trabalho agora é para viabilizar o uso dessa nova tecnologia. Dentro do Instituto, além da pesquisa básica, nós vamos começar a parte de inovação, que é o desenvolvimento de novos protótipos que possa chegar até a sociedade, não só como um equipamento físico, mas em termos de informação e de praticidade para resolver esses determinados casos de crimes. Muito bem, agora é meio-dia, 25 minutos, vamos seguindo. O fim de ano está aí, com o 13º na conta de muita gente e a oportunidade de arrumar a casa e, quem sabe, fazer ali a troca de um eletrodoméstico, por exemplo. Por isso, é importante o consumidor ficar atento com os produtos que apresentam defeito. Então a gente volta a conversar com Joel Almeida para a gente falar sobre esse assunto, para saber, por exemplo, como é que funciona a garantia desses produtos. Tem um prazo para efetuar a troca? Joel? Oi, Almir, olha só, vai depender se esse produto ele é um bem durável ou não durável, mas tem garantia para inúmeros produtos, até para roupas, sapatos. Já imaginou? Por isso a gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito do consumidor, o Gilberto Corrêa, que está aqui conosco. Gilberto, boa tarde para você.
Almir perguntou no estúdio como é que funciona essa garantia. Tem garantia diferente para cada tipo de produto, né? Queria que você explicasse um pouco para a gente. Olá, boa tarde a todos. Exatamente, existem 2 tipos de garantia, que são garantia dos produtos não duráveis, que são 90 dias. Esses produtos não duráveis, de 30 dias para produtos não duráveis, que são roupas, sapato, e produtos duráveis, como telefone celular e eletrodomésticos, tem garantia de 90 dias. Vale destacar também que temos garantia diferente para alguns tipos de fornecedores ou fabricantes. Eles trazem por escrito junto com o produto, que às vezes chega até a 12 meses de garantia do fabricante. E aí, queria que você explicasse, por exemplo, nessa roupa, nessa questão de sapato, se ele lavou, já usou, andou com o sapato, mesmo assim, se o produto apresenta uma falha, um defeito, pode realmente trocar? Pode sim. Essa falha, sendo falha do lojista, né, no caso não ser um mau uso do cliente, ele pode ser realizado a troca normalmente. Tá? É um direito do consumidor, é um direito do cliente que o lojista não pode se negar em fornecer essa troca ou do dinheiro ou do produto, um novo produto. Para levar o produto para a garantia, a loja, o fornecedor, ele diz, é em tal lugar. Até quanto tempo tem para esse conserto ser realizado e quando é permitido que eles realmente entreguem outro produto se demorar muito? Certo. Eles têm um prazo de até 30 dias para entregar o produto com a assistência técnica e caso não seja realizado a assistência técnica ou seja impossível realizar ali a assistência, ele pode fazer a troca do produto. Ou troca do produto ou devolução do dinheiro. É um direito do consumidor, é uma escolha do consumidor e não do lojista. Pode também ter reembolso? Isso, pode ter um reembolso ou ele pode fazer uma compensação de valor e buscar outro produto com o mesmo valor ali na loja. A pessoa que comprou esse produto, ele pode perder essa garantia por mau uso, por exemplo? Isso. Caso ele use, por exemplo, um telefone celular e venha a cair na piscina, o telefone celular é um mau uso, então ele perde essa garantia. Caso leve uma assistência que não seja uma assistência legalizada, uma assistência especializada naquele produto, ele vai violar aquele produto, ele também perde essa garantia. Tem gente que compra um produto em alguma loja e é oferecida a garantia estendida. O produto original, por fábrica, tem ali a garantia de 1 ano. E aí a loja diz, mas eu te dou 2 anos, 3 anos a mais, tu vai precisar só pagar R$40, por exemplo. A lei também diz o que em relação à garantia estendida? É obrigação também de, depois de todo esse tempo, trocar o produto ou fazer essa garantia? Bom, a loja ela não é obrigada a dar a garantia estendida e nenhum cliente é obrigado a aceitar a garantia estendida. Mas caso aceite essa garantia estendida, é sim obrigação da loja ou do fornecedor ali fazer a troca do produto da mesma forma como a garantia contratual ou a garantia legal prevista no CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Para isso tem que ter nota fiscal de tudo, né? Isso, tem que ter a nota fiscal. É obrigatório também o uso da nota fiscal para você comprovar ali a sua compra que foi realizada naquela loja. Agora tem gente, por exemplo, que está comprando agora em muitas promoções nesse período, né? Teve Black Friday, vai ter agora em janeiro mudança de estação, de coleção, enfim. E aí nesse período que muita gente aproveita essas promoções. E aí o lojista diz, produto na promoção não tem garantia. O que é que a lei diz sobre isso? Bom, isso é uma prática ilegal, certo? Todos os produtos que estiverem à venda na loja, ela tem garantia. Se está previsto lá na loja, se está disponível para o cliente fazer a compra, ela tem garantia sim. Independente do que o lojista venha a dizer naquele momento, todos os produtos ali têm garantia. Agora, tem muita gente que compra um produto, mesmo ele passando da garantia, 10 anos de uso, mas ele se desliga sozinho, ele apresenta algum defeito, algum vício. Também o que é que a legislação diz sobre isso? Esse fornecedor ele vai ser obrigado a dar outro produto? Perfeito. Nesse caso seria um vício oculto, né? É um vício de fabricação. Então, caso o cliente ou o consumidor ele consiga demonstrar que houve esse vício oculto, né, com laudo técnico, algo do tipo, ele consegue sim realizar ali a garantia do produto novamente, diretamente com o fabricante, porque é um vício oculto. Mudando um pouquinho de assunto, a gente falou bastante sobre garantia, agora vamos falar sobre troca. Tem muita gente que compra até produto assim, por exemplo, eletrodoméstico, eletroeletrônico para dar pai, a mãe, amigo secreto, enfim. Nesses casos, a troca ela é permitida por lei de forma igual para quem compra online, para quem compra de loja física?
Perfeito. No caso da compra online, existe o arrependimento, né? Então, se você faz uma compra online, você tem até 7 dias para solicitar a devolução, mesmo que o produto esteja perfeito. Então, mesmo que o produto não tenha nenhum erro, não tenha nenhum defeito, não tenha nenhum dano causado, você tem 7 dias de arrependimento que pode realizar a devolução do produto sem qualquer explicação, tá? Já na loja, ela é um pouco diferente. Você tem aquele prazo ali da garantia para você fazer a troca, diferentemente da compra online. Muito obrigado pelas informações. Conversei com Gilberto Correia, advogado especialista em direito do consumidor, que passou informações muito pertinentes, muito importantes para você que pretende comprar alguma coisa agora com 13º ou já comprou. É preciso guardar a nota fiscal, porque sem a nota fiscal você não pode comprovar que esse produto tem garantia. Tá certo? Guarda tudo, tira uma xerox, uma cópia, guarda numa pasta, porque eu já vi, por exemplo, gente me dizer que conseguiu trocar uma torneira depois de 10 anos de uso, porque apresentou um vício. Ó, se você não tivesse, essa pessoa não tivesse essa garantia, não ia ser possível trocar, ia ter que gastar de novo, comprar o mesmo produto, e aí, com essa organização, a pessoa conseguiu tudo isso. Tá vendo? É isso, Almir. Por isso que toda orientação é sempre muito bem-vinda, né, Joel? Para o consumidor, para a consumidora, enfim. Valeu, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E nas cidades, muitas casas e lojas estão decoradas por conta das festas de fim de ano. São cores, árvores e luzes que trazem a magia dessa época do ano. Mas, claro, é preciso ficar atento às instalações elétricas para evitar acidentes. Às vésperas do fim de ano, o estabelecimento de Poliana se transforma. A decoradora começa em setembro a preparar o ambiente, que ganha um cenário especial. Mas no ano passado, uma falha na instalação elétrica causou um prejuízo de mais de R$1.000. Alguns equipamentos eletrônicos que são animados, que tem som, que tem luz. Acabou que a gente usou a fonte errada. Quando a gente colocou, esse equipamento acabou não funcionando mais por conta da saída. Para quem pretende enfeitar a casa para o Natal, pisca-pisca, aparelhos eletrônicos e decorações animadas exigem cuidado para evitar sobrecarga na rede. Na hora de instalar, a gente quer fazer um reforço com o uso do T, né, que é o conhecido Benjamin. Ele não foi feito para você utilizar de forma definitiva, né? Você tem que usar para uma urgência, né? Você precisa de uma ligação rápida, você utiliza. Agora, quando você tem uma instalação que é permanente, vai ficar por mais tempo, prefira utilizar os filtros de linha, que ele distribui melhor, né? Então, o T, a gente tem identificação que muitos dos incêndios em casa, princípios de incêndio, são provocados por sobrecarga, justamente porque as pessoas colocam mais equipamentos elétricos do que o que ele suporta. Em uma situação de curto-circuito, papéis, folhas secas, cortinas ou até mesmo a árvore de Natal podem propagar o incêndio com facilidade. Em áreas externas, a atenção deve ser redobrada. Essas instalações elas ficam expostas, né, a chuvas, a incidência de raios solares. Então, nas instalações internas, prefira material de qualidade melhor, desligue quando não estiver em casa. Isso serve também para as árvores pisca-piscas também. Então, durante a noite, quando todo mundo está dormindo e quando você se ausentar de casa, desligue todos esses equipamentos elétricos, para que você não corra o risco de um início de um curto-circuito e aí você iniciar um incêndio por conta disso. E para quem tem crianças ou animais em casa, a orientação é manter vigilância constante. Sempre ter atenção, cuidado, porque a criança normalmente ela é curiosa, quer mexer, termina tocando ou na tomada, ou mesmo se você tiver um cordão com algum tipo de situação que ele esteja exposto, aí você vai estar expondo ele a choque elétrico. É isso, é preciso muito cuidado mesmo. E a seguir, a gente fala sobre esse calorão, hein? E os cuidados, as dicas para evitar problemas de saúde. E ainda tem os gols do GE, os golaços enviados pra gente pelos artistas amadores da bola. É muita qualidade. Olha aí, ó, bola na rede, 12h, 35 minutos. A gente volta já. AB1 de volta para você, 12h, 38 minutos. A gente vai dar mais uma olhada no movimento do trânsito, só que dessa vez em Santa Cruz do Capibaribe.
Olha essas imagens ao vivo agora. Essa é a Avenida 29 de Dezembro. Movimentação bem tranquila nesse trecho de Santa Cruz do Capibaribe. A gente agradece a companhia de todo mundo que está com a gente aí nessa cidade tão importante também para o polo de confecções do Agreste. A temperatura agora está marcando 32 graus em Santa Cruz, hein? Pois é, e a mínima não deve passar dos 21. Vamos seguindo, porque nos últimos dias o calor está demais aqui na cidade e na região inteira, não é? Mas olha, para evitar possíveis doenças na pele, são necessários alguns cuidados também nessa época do ano. Acompanha com a gente. Sol forte, calor intenso e sensação térmica de derretimento. Nas ruas, cada um com uma estratégia para driblar e conviver nesse calorão. Agora, nesse sol forte, tem como se proteger? Tem, você proteger, botar protetor e usar bastante líquido para aguentar o calor. Bem, adota algumas medidas básicas, mas efetivas. Primeiro, hidratação, né? Tomar bastante água, sucos, chás, sorvetes. E quando estou ao sol, usar os acessórios indispensáveis, como boné, óculos escuro, protetor solar, não é? Esse não pode faltar. Não, mas devemos consultarmos com um dermatologista, porque o protetor não pode ser escolhido aleatoriamente, ele tem que ter uma orientação do dermatologista para que possamos colocar na nossa pele aquele específico. Há quem ainda procure uma boa sombra para fugir do sol forte durante o dia. Mas será que só isso? Rapaz, só quando nós vemos uma sombra, nós sai feito louco, desesperado para ir para baixo dela, né? Já pensou se rolasse uma pocinha de água aí, podia ser até lama, o cara mergulha nela. Porque o sol está insuportável. O verão ainda nem chegou, mas as altas temperaturas já são registradas em muitas cidades pernambucanas. Por isso, os especialistas alertam, é preciso se prevenir contra insolação, queimaduras e até contra o câncer de pele. Esta médica explica que o protetor solar e as roupas e outras barreiras físicas ajudam a proteger a pele, que é o maior órgão do corpo humano. Principalmente nessa época do ano que a gente vê que já está aumentando a temperatura, é hidratar nossa pele e proteção solar. Então a gente não pode esquecer de hidratar tanto com cremes quanto beber água, que é muito importante para a gente manter essa hidratação na pele. E a nossa principal proteção é o protetor solar. Então a gente recomenda que se use tanto protetor tópico quanto roupas com proteção UV. Ela dá dicas para os cuidados no pós-sol, mas alerta para o adoecimento por insolação. Nesses casos, é necessário procurar ajuda médica. Nessa época do ano, queimadura solar é muito frequente. Então, viu que está ali exposto, a pele começou a avermelhar. Na verdade, se a gente bronzear é porque a pele não está bem protegida. Então, começou a avermelhar a pele, já corre aguinha geladinha para ajudar a diminuir essa temperatura. Mas sentiu que está começando a queimar ali a pele, corre para a hidratação, tem muito gel pós-sol, que ajuda também a diminuir essa temperatura na pele. Além disso, a gente tem a insolação também, que é um problema de pele grave, porque a pele subiu muito rápido de temperatura, então ela perde muita água e acaba que a pessoa desidrata. Então começou a sentir tontura no sol, corre para a emergência para poder aumentar essa hidratação. E vamos seguindo, a B Esporte está chegando agora. Matheus Antunes está com a gente, vai trazer aquele momento que todo mundo se amarra toda terça-feira. Hoje é dia dos gols do GE. Boa tarde para você, Matheus. Oi, Almizão, uma excelente tarde para você, meu amigo, e para todo mundo que está acompanhando o nosso AB1. Pois é, meu amigo, esse quadro que todo mundo aprendeu a amar, ó. Todo mundo quer participar, a galera tá mandando os gols pra gente e a gente tem um cuidado danado na seleção desses gols. E não deixe de mandar, tá? Tem um gol mais bonito que o outro toda semana. Então, minhas bênçãos, bora-se embora para mais uma edição do Gol do GE. Fala, minha benção, bora lá com mais uma edição do Gol do GE. Aqui a gente mostra os gols mais bonitos de Caruaru e região. Toda semana tem vídeo novo nesse quadro que amamos. Solta a vinheta, diretor! Meu amigo, eu já vou começar com polêmica e de antemão vou pedir ajudas técnicas e tecnológicas para a gente confirmar o gol.
porque, meus amigos, essa cobrança de falta foi absurda. É ilusão de ótica, será? O nosso Nino é daqui de Caruaru e o cara é marrento, viu? Olha como ele finta o gol. A mão na cintura, toma uma baita distância, diga-se de passagem, e chuta. Agora diz aí, foi gol ou não foi gol? Eu vou ser clubista mesmo e foi gol sim do Nino e foi um golaço pra gente começar bem a terça-feira. Valeu, jogador! Quem mais acha bonito o gol olímpico? E quanto tempo a gente não mostra um aqui, hein? A bola viaja no primeiro pau, na área, gol! Gol! Cara, esse golaço foi do Rogério lá de Pesqueira. Minha benção nem toma distância da bola antes de cruzar. Corta rápido pra outra câmera ali pra gente não perder esse golaço, goleirão. Nem chegou na bola, tava um empurra na área, mas o que importa é que a bola acabou balançando a bochecha da rede. Golaço, Rogério! Agora vamos para a terra da moda, Santa Cruz do Capibaribe, porque lá tem um atacante nato. O Samuel Moraes, esse cara tem talento. A tranquilidade no 1 contra 1 já mostra o potencial. O Samuel parte no contra-ataque, penteia a bola, o zagueiro tentou dar o bote, mas rapidamente o Samuel dá um toquinho puxando para a linha de fundo e chuta cruzado, marcando essa pintura. Bem demais, Samuca. Camisa 9 aí, no meu racha eu chamava, hein? Agora a gente vai ver o Milan jogar. Aquele Milan dos anos 2000? Que saudade, né? O Milan não, mas o Milan de Caruaru, do terrão, de quem chuta a bola pro mato e tem que buscar também. E a galera diz que o nome do atacante é Nilcinho, para os íntimos. Já eu sei que deve ser um pseudônimo, porque com essa camisa e a categoria para marcar o gol, eu só conseguia ver Seedorf, meu amigo. O meu jogador recebeu um passe em condições altamente duvidosas de impedimento. Dominou, girou o corpo e com tranquilidade coloca a bola por debaixo das pernas do goleirão. Lá ele, pode comemorar, Nilcinho, vulgo Seedorf. E falando em frieza, hein? O que falar desse golaço do Guilherme, também de Caruaru? As imagens já dizem por si só. Mas primeiro, vamos comentar sobre esse domínio que já é um absurdo. Segundo, que vai de vez não, goleirão. O meu atacante finge que chuta, deixa o goleiro no chão e coloca a bola onde ele quis. E com esse golaço, encerramos mais uma edição do Gol do GE. Lembra de dar aquela moralzinha, que semana que vem tem mais. Fui! Olha aí as infinitas possibilidades dos nossos craques toda terça-feira aqui no AB Esporte. É muito talento reunido, hein, Matheus? Muito talento, a gente gosta demais de receber esses vídeos. Agora, a opinião sua, meu amigo. Foi gol ou não foi gol do Nino naquela Acho que foi gol do Nino, acho que foi gol. O goleirão saiu ali dizendo, foi não, né? Foi não, foi pra fora. Mas foi gol. E vocês foram lá para recuperar também, né? Naquele take aproximado. Acho que foi gol do Nino, hein? Acho que tá válido ali o gol. Tá valendo, então. Concorrer também é o gol mais bonito desse mês, né? Mas, pessoal de casa, a gente vai ficando por aqui, mas antes eu vou pedindo para vocês também aqueles combinados nossos, né? Acessa lá no nosso portal GE Caruaru e Região, que tem todas as informações atualizadas do universo esportivo aqui da gente. Pernambucano, logo, logo vai começar. Tem o pré-campeonato ainda, os clubes, os bastidores. Tudo isso você pode acompanhar lá no GE Caruaru e Região. Tem o QR Code aqui embaixo que você pode estar acessando para ir lá mais fácil e rapidamente. Vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. E Almizão, forte abraço. Valeu, Mateuzinho. Grande abraço para você também. Valeu, até amanhã. E a seguir tem reportagem sobre o turismo em Garanhuns, pessoal. Nesse período, muita gente vai à cidade conferir os encantos do Natal. E são muitos esses encantos. Olha que beleza. 12h, 47 minutos. A gente volta já. Então, o seu AB1 está de volta, 12h, 50 minutos, e a gente aproveita para dar mais uma olhada no movimento do trânsito aqui em Caruaru. Olha aí como é que está a movimentação na Avenida Manuel de Freitas, está vendo? Esses veículos à direita seguem para o centro da cidade, por exemplo.
Ali do lado esquerdo são, no sentido contrário, rumo ao bairro Universitário, Salgado, Maurício de Nassau. São essas as possibilidades também para quem está saindo agora. Ó. Sinal abriu, o pessoal está no movimento também nessas imagens ao vivo. E como a gente sabe, Garanhuns é uma cidade turística e agora no Natal o número de visitantes aumenta ainda mais, hein? Isso porque a Cidade das Flores conta com mais de 20 pontos natalinos para quem deseja curtir essa época. Então, vamos conhecer agora alguns desses locais. Logo na entrada de Garanhuns, o relógio de flores dá as boas-vindas a quem chega para viver o Encantos do Natal. Este ano, o espaço se transformou no Circo Encantado do Noel. A Casa do Papai Noel é o principal atrativo e abre para visitação nas sextas, das 5 às 8 da noite. O local também oferece brinquedos infantis e toda a estética circense que envolve o público. Eu estou amando, Natal é uma das minhas épocas do ano favoritas e esse ano mais uma vez surpreendeu, né? Assim como todas as outras edições, essa está simplesmente fantástica. É ideal, né, para passeio com a família, com os amigos e eu estou simplesmente encantada. No percurso do circuito, a Praça Tiradentes, ao lado do Centro Cultural, ganhou um clima gelado. É o Circo Nevado. Pinguins, urso polar, neve artificial e a composição de luzes brancas e azuis transformam o espaço em um ponto de fotos e experiências para toda a família. A Adriele e a família viajaram 3 horas de Maceió, em Alagoas, até a Cidade das Flores. Tudo muito lindo, muito bem feito, né? Cheio de luzes. Um friozinho também, eu tô acostumada com calor, né? Mas tudo lindo. O pessoal tá de parabéns. E não veio sozinha, né? Não, vim com a família toda. Cunhado, cunhada, sogra, marido, todo mundo por aqui. A Praça Souto Filho, conhecida pela Fonte Luminosa, também entra no clima com o Jardim Encantado do Noel. Flores iluminadas, borboletas em movimento, árvores decoradas e o presépio criam um cenário mais contemplativo. Recomendo bastante, pois está uma coisa maravilhosa e recomendo demais. Na Praça Mestre Dominguinhos, a Vila Gastronômica oferece opções regionais, doces e pratos típicos. E não é só nas praças temáticas que o clima de Natal se espalha pela cidade. Em Garanhuns são mais de 20 pontos iluminados que transformam as ruas em um grande cenário a céu aberto. Cada espaço tem uma identidade própria e a proposta é justamente essa, que o visitante caminhe, explore e viva o Encantos do Natal em diferentes cantos da cidade. O pequeno Otton, de 6 anos, está encantado e afirma que cada canto do Encantos do Natal é feito para se divertir. O Natal daqui da cidade é muito bom, as pessoas se divertem, eles acham muito bom porque tem espuma, também tem o pula-pula, as pessoas se divertem. Ao todo, o evento terá 73 dias, até 11 de janeiro de 2026. Todo fim de semana, desfiles percorrem as principais avenidas da cidade com alunos da rede municipal, artistas e carros alegóricos. A gente sempre tem procurado ampliar, hoje já são 22 pontos, né, espaços de decoração, né, e a gente tem apresentações culturais, shows nos finais de semana, além do desfile natalino no sábado e no domingo. A gente também tem a oportunidade de ter em vários pontos espaços de brinquedos para atrair também as crianças. Em Garanhuns, cada rua iluminada vira um convite para criar novas memórias. Um Natal que une tradição, turismo e criatividade. E amanhã vamos ter mais uma reportagem da série Meu Natal. Vamos conferir como algumas instituições já estão se preparando para realizar ações de solidariedade nesse período do ano. O Natal está batendo a porta e o AB1 vai mostrar como esse clima natalino faz surgir uma rede de solidariedade. Vamos contar como pessoas são ajudadas com o que mais precisam em uma avalanche do bem. Essa solidariedade, ela bate mais forte em nossos corações, né? E que a gente possamos sempre compartilharmos o pão. Isso é muito bom. É nesta quarta-feira, é no seu AB1. Muito bem. E agora a gente vai falar sobre violência patrimonial contra idosos, hein? É algo que pode acontecer, pessoal, de várias maneiras. Por exemplo, obrigando o idoso a assinar papéis para pegar empréstimo, escondendo cartões de crédito e débito, desviando a aposentadoria, enfim.
Então a gente vai voltar ao vivo com Lohana Nunes para saber como identificar e principalmente denunciar crimes desse tipo. Né, Lohana? Exatamente, Almi. Então eu vou voltar aqui dando boa tarde agora, né, para quem assiste o AB1, para você aí no estúdio também, e falar que essa relação entre idosos e familiares é muito delicada realmente, né? Porque o idoso realmente ele passa por uma situação mais delicada, por muitas vezes, né, psicológica ali, de depender de novo dessas pessoas. Eu tô com a doutora aqui, a doutora como é teu nome? Iele, isso, é porque é um nome diferente aqui para decorar é complicado. Iele Barros, não é isso? Muito bem, seja bem-vinda, boa tarde, Iele. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, porque existem famílias que pegam ali, se apropriam de algumas situações para proteger o idoso, para cuidar dele, né? Eu mesmo fui criada pela minha avó, que em algum momento da vida dela, quando ela estava um pouco mais velhinha mesmo, meus pais tiveram que pegar o cartão para sacar a aposentadoria, para ela não precisar ir na rua, para ela não se expor ou não andar com dinheiro. Isso é um certo cuidado, mas existe essa linha tênue para que o idoso não se sinta invadido, nem a família tenha aí a apropriação desse valor ou de qualquer outro bem, né? Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Almi. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Realmente é uma linha muito tênue entre até onde vai o cuidado e a proteção da família e até onde vai a apropriação. O Estatuto do Idoso, a partir do seu artigo 102, ele fala sobre esses crimes de violência patrimonial. Inclusive, o artigo 102, ele fala sobre essa situação, principalmente de pegar o cartão e se apropriar do cartão. O termo, na verdade, utilizado é esse, se apropriar. Quando o idoso ele não tem acesso ao cartão de saque, quando ele não tem acesso a saber como o dinheiro está sendo gasto, quando ele não tem acesso a nenhum recurso daquele dinheiro. Também outras formas que a gente pode ter. A partir dos outros artigos, a gente fala sobre a questão de fazer procurações para fins de caráter ilícito, sem que o idoso ele realmente queira passar esse tipo de procuração, na qual ele seja obrigado a entregar, obrigado a assinar, obrigado a tomar esses tipos de medidas. É quando o idoso ele perde ali aquela característica da sua própria autonomia. E a autonomia do idoso ela é importante. Tanto que o Estatuto do Idoso ele já vem para proteger tudo isso, ele já vem para trazer essa autonomia e dar essa visibilidade para uma pessoa que é hiper protegido. E a partir de um certo momento, a família tende a proteger realmente esse idoso, evitar que ele se exponha, mas é importante que ele esteja ciente de todas as decisões e seja, como você disse, autônomo nessas decisões, né? E aí, quando se fala dessa falta de autonomia, é aí que está a apropriação, né? Quando ele precisa assinar documentos que ele não sabe do que se trata, quando pega, ou que ele não quer, quando se pega empréstimos na aposentadoria dele sem autorização. Ah, mas eu te banco aqui, mas pego o dinheiro do idoso. É muito complicado isso, né? E é essa parte que é crime, de 1 a 4 anos de reclusão, não é isso? E a multa. E tem multa também. Como é que funciona isso, essa penalidade para quem faz isso? A penalidade ela já vem prescrita já no próprio artigo do Estatuto do Idoso. Poderia-se utilizar o Código Penal, mas como nós temos uma legislação especial, a gente utiliza a legislação especial, que no caso está lá no Estatuto do Idoso. A legislação ela funciona para trazer uma responsabilidade e uma punibilidade. Dentro do artigo, ou melhor, dentro do Estatuto, nós temos vários artigos que tratam ali dessas penalidades, desde o artigo 102 até o artigo 110, e varia de acordo com o nível e a gravidade. No caso de reter cartão de crédito, entraria como questão de penas de detenção. Então a gente faz essa adaptabilidade à medida que vai ficando mais grave. Certo. E como é que funciona essa fiscalização ou denúncia? Vizinhos, amigos, parentes, tem que denunciar, né? Além da denúncia, inclusive o próprio idoso, ele pode procurar o Ministério Público, uma Defensoria Pública, procurar as polícias competentes e também fazer a denúncia pelo Disque 100, que é o Disque de Denúncia dos Direitos Humanos. Muito obrigada, viu, doutora, pelos esclarecimentos. Eu volto contigo. Muito obrigado, viu, Lohana? Bom trabalho para você. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com André Castelo Branco. Ele faz parte do Rotary Internacional aqui em Pernambuco e em outros 2 estados. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, desejando uma ótima tarde para você e agradecendo sempre a sua presença aí do outro lado. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Até lá, pessoal!